Bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ao nosso encontro semanal da Escola da Fé, pedindo às luzes do Espírito Santo para que nos conduza nesta partilha. Iniciamos então o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, caríssimos amigos, amigas, na semana passada nós começamos a estudar o capítulo 3 e paramos no parágrafo 160. Só para recordar o que nós vimos nesse capítulo 3, que tem como tema o anúncio do Evangelho. Nós falamos no nosso encontro passado, através das palavras exortativas do Papa Francisco, o quanto é dever de toda a igreja evangelizar. Que toda igreja, todo batizado é chamado a ser protagonista nesta nova evangelização. Percorremos também palavras bonitas onde o Papa nos convida a descobrir a beleza da igreja, a beleza deste rosto pluriforme do povo de Deus, presente em várias culturas, raças e nações, e o quanto é importante para a missão a unidade na diversidade. Também pontuamos que o diferente sempre gera um certo receio, um medo, mas como é importante acolhermos o diferente. E ouvimos o Papa nos dizer que é importante crescer nessa consciência, crescer como evangelizadores. E uma grande parte do capítulo 3, Papa Francisco, na exortação, fala sobre a importância da homilia como espaço de anúncio do Evangelho, mas também um espaço catequético. O Papa nos lembrou como preparar a homilia, que realmente a homilia é um grande instrumento no anúncio do Evangelho, da boa nova de vida e salvação. E aí nós paramos, começando um subtítulo desse capítulo 3, que fala sobre uma evangelização para o aprofundamento do querigma. No parágrafo 160, nós começamos esse novo subtema. É lembrado que o mandamento missionário do Senhor inclui o apelo ao crescimento da fé, quando diz, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. Daqui se vê claramente que o primeiro anúncio deve desencadear também um caminho de formação e de amadurecimento. Então, o querigma, o primeiro anúncio, que nós estudamos também no livro do Atos dos Apóstolos, o anúncio que Jesus Cristo
o enviado do Pai, veio ao mundo, morreu e ressuscitou por nós, e tudo isso é ato de amor de Deus para a humanidade, esse primeiro anúncio deve desencadear em todos nós, em todas as pessoas, um caminho de formação e amadurecimento. Então não podemos ficar só no primeiro anúncio. É preciso pensar, como diz o documento, a partir do parágrafo 163, em uma catequese querigmática e mistagógica. Como a catequese é importante para o processo de iniciação à vida cristã, para a formação de verdadeiros discípulos e missionários de Jesus Cristo. Então, o anúncio do Evangelho deve gerar novos discípulos de Jesus. E no parágrafo 164, nós encontramos a seguinte expressão: voltamos a descobrir que também na catequese, que a catequese tem um papel fundamental. O primeiro anúncio é o querigma, que deve ocupar o centro da atividade evangelizadora e toda a tentativa da renovação eclesial. Aqui, quando fala que a catequese tem o querigma como centro, e o querigma tem que ocupar essa centralidade, nada mais é dizer que esta centralidade é Jesus Cristo. Se nas nossas atividades evangelizadoras, se no anúncio que fazemos, em tudo aquilo que realizamos enquanto igreja, se Jesus Cristo não for o centro, nós perdemos o foco da nossa missão. Nós perdemos, o sentido de evangelizarmos. E então, nós prosseguimos nessa leitura, quando ele fala dessa evangelização para aprofundamento do querigma, do parágrafo 169 a 173, o Papa vai nos lembrar que é importante o acompanhamento pessoal nesses processos de crescimento. O Papa lembra que cada pessoa tem uma forma de viver a sua fé. E cada um tem um processo. Cada um foi iniciado de uma forma diferente. Cada um está numa etapa desse processo. A igreja tem que se preocupar com o acompanhamento pessoal de cada pessoa. E no parágrafo 173 nos diz: o acompanhamento espiritual autêntico começa sempre e prossegue no âmbito do serviço à missão evangelizadora. Aí vai lembrar como Paulo preparou seus companheiros de viagem, seus discípulos, Timóteo, Tito, numa formação fecunda, na ação apostólica. E tudo isso, para terminar este capítulo, o Papa vai nos lembrar, no parágrafo 174, que toda evangelização está fundada sobre a palavra de Deus. Palavra escutada, meditada, vivida, celebrada e testemunhada. A Sagrada Escritura é fonte da evangelização. E eu lembro que eu dizia no último encontro que, como nós não conhecemos a palavra de Deus, então como evangelizar se a maioria dos católicos não conhece esta palavra? Quanto é importante percebermos a necessidade de espaços formativos na palavra de Deus, para formarmos verdadeiros evangelizadores. Então, com isso, nós encerramos o terceiro capítulo e vamos agora começar o quarto capítulo, que é um dos capítulos mais extensos, mas também de uma densidade muito grande, que fala sobre a dimensão social da evangelização. E hoje nós não contamos com a presença do Felipe. Felipe está ajudando o Padre Tiago nas aulas que ele leciona às terças-feiras. Então hoje quem está nos ajudando como colaborador é o Fernando. Fernando, leia para nós o parágrafo 176. Evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Nenhuma definição parcial e fragmentada, porém, chegará a dar razão da realidade rica, complexa e dinâmica que é a evangelização, a não ser com o risco de a empobrecer e até mesmo de a mutilar. Desejo agora partilhar as minhas preocupações relacionadas com a dimensão social da evangelização, precisamente porque, se essa dimensão não for devidamente explicitada, corre-se sempre o risco de desfigurar o sentido autêntico e integral da missão evangelizadora. Nesse quarto capítulo,
dedicado à dimensão social da evangelização, nós entramos na seguinte reflexão. Como sal e fermento, o Evangelho tem sua força própria de interagir com a sociedade e de contribuir para que ela se torne mais humana e mais justa. Evangelizar é transformar as realidades humanas. Nesse primeiro parágrafo, o Papa deixa muito claro: evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. E o reino de Deus é reino da justiça, é reino de vida, é reino de fraternidade, é reino de igualdade. E será que este reino tem lugar neste mundo? Por isso a dimensão social de evangelização deve transformar as realidades a partir do projeto do reino de Deus. Só que aqui o Papa já nos traz uma preocupação. Ele diz que quer partilhar com nós esta preocupação se essa dimensão não for bem explicitada, bem compreendida, corre-se o risco de desfigurar a própria evangelização. Então, será que quando não entendemos a dimensão social da evangelização, nós estamos correndo o risco de estar vivendo uma caricatura da evangelização, de achar que estamos evangelizando, mas o que nós estamos fazendo não tem nada a ver com o Evangelho? O Papa então nos traz essa preocupação, né? Tomar cuidado, porque se não compreendermos bem, não for bem explicitada, né, a nossa ação evangelizadora não é eficaz. Deixa de ser ação evangelizadora. No parágrafo 177, peço mais uma vez a colaboração do Fernando. O querigma possui um conteúdo inevitavelmente social. No próprio coração do Evangelho aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros. O conteúdo do primeiro anúncio tem uma repercussão moral imediata, cujo centro é a caridade. Esses primeiros parágrafos acabam traduzindo para nós o sentido de todo o capítulo. Primeiro núcleo da pregação do Evangelho, querigma, ele tem um conteúdo social, que o querigma vai falar da vida comunitária e do compromisso com o outro. Então, já anunciando Jesus Cristo, nós já assumimos essas duas dimensões importantíssimas: conteúdo social, a comunidade e o compromisso com o outro. O conteúdo deste primeiro anúncio tem uma repercussão moral e o centro é a caridade. Aí podemos trazer presente os santos evangelhos quando Jesus diz: nisto serão reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amo. A centralidade dessa dimensão social na evangelização é o amor. O amor a Deus, mas vivido no amor concreto ao irmão, à irmã. No parágrafo 179, o Papa vai já explicitando isso. Ele diz: pois confessar um Pai que nos ama profundamente é proclamar a grande dignidade que confere a cada pessoa. Confessar que o Filho de Deus assumiu nossa natureza humana é confessar que toda pessoa humana é elevada ao próprio coração de Deus. Confessar que Jesus derramou o seu sangue para nos redimir é reconhecer o amor sem limites que enobrece todo ser humano, de tal modo que a redenção tem um claro sentido social. Nesta profissão de fé, neste Pai, neste Deus que é Pai, que é Criador, nesse Deus que é Filho, que é Redentor, e no Espírito que é Santificador, o centro de toda a ação de Deus é a sua obra maior, o ser humano. É reconhecer a dignidade do ser humano. Então, professar esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo é professar a beleza, a dignidade da qual homens e mulheres foram criados. Então, por isso, a dimensão social na evangelização nos leva diretamente a quem? Ao outro, ao nosso irmão, à nossa irmã. E aí diz uma frase fundamental no parágrafo 178. Existe uma conexão íntima entre evangelização e promoção humana. Diz o Papa: o serviço da caridade é uma dimensão constitutiva da missão da Igreja, expressão irrenunciável de sua própria essência. O serviço da caridade é uma das dimensões. Nós temos o serviço, a dimensão da liturgia,
a dimensão dos sacramentos, né? Aqui ele diz que essa dimensão é constitutiva da missão da igreja. Ou seja, sem amor não existe igreja. Sem caridade, a igreja deixa de ser aquilo que ela é, sinal, sacramento de Jesus Cristo neste mundo. E é uma expressão irrenunciável da sua própria essência. Não viver a caridade é deixar de ser igreja. E aí olhamos para as nossas realidades, quanta gente vem à igreja, se diz católico, se diz homem e mulher de fé, mas não tem o amor. Como Paulo lembra no hino ao amor na carta à comunidade de Corinto, sem amor, sem caridade, eu nada sou. A igreja sem caridade pode ser identificada como qualquer instituição humana, mas quando ela vive a essência que é a caridade, ela se torna divina, porque ela se torna o sacramento do amor de Deus para toda a humanidade. Se a igreja é missionária por natureza, continua o parágrafo 178, também brota dessa natureza uma caridade efetiva para com o próximo, uma compaixão que compreende, assiste e promove. Aqui são as 3 dimensões da caridade. Uma caridade, aqui ele fala da compaixão, que compreende, assiste e promove. A caridade não apenas assiste à necessidade do irmão, ela compreende a sua realidade e o promove na sua dignidade. Então podemos dizer que este capítulo, que fala sobre a vinculação do Evangelho com as questões sociais, acaba sendo mais difícil e mais complexo desta exortação. Tanto mais que nós precisamos refletir e cultivar esse nosso compromisso de cristão. Porque falar da dimensão social na evangelização é falar do compromisso cristão, de sermos ao mesmo tempo o povo de Deus chamado a vivermos em comunhão com Ele e, simultaneamente, sermos uma igreja que fortalece os laços de fraternidade com toda a população. Aí podemos dar um salto para o parágrafo 182. Nesse parágrafo 182, nós encontramos a seguinte expressão dentro do parágrafo. A tarefa da evangelização implica e exige uma promoção integral de cada ser humano. A evangelização está ligada à promoção integral do ser humano. Não é apenas pensar no aspecto espiritual. A evangelizar eu vou cuidar da alma do meu irmão, do espírito. Não. A promoção integral é pensar no corpo e na alma. Cuidar do espírito, mas cuidar de tudo aquilo que dá sustento ao corpo. A casa, o alimento, a educação, a saúde, o trabalho. Isso faz parte da dimensão social da evangelização. Porque, como vimos ontem na oração que fizemos, celebrando a dedicação da Basílica de São João de Latrão, o verdadeiro templo que Deus quer habitar é o corpo humano, é o ser humano. Então, a dimensão social da evangelização nos leva a ter esse cuidado, a promover o ser humano, homem e mulher, na sua integralidade. E aí, podemos pegar o parágrafo 183, pedir que o Fernando possa lê-lo para nós. Por conseguinte, ninguém pode exigir-nos que religuemos a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e nacional, sem nos preocupar com a saúde das instituições da sociedade civil, sem nos pronunciar sobre os acontecimentos que interessam aos cidadãos. Quem ousaria encerrar num templo e silenciar a mensagem de São Francisco de Assis e da Beata Teresa de Calcutá? Eles não poderiam aceitar uma fé autêntica, que nunca é cômoda nem individualista. Comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a Terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Então, como esse parágrafo traz coisas importantes para nós. Ninguém pode exigir-nos que releguemos a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e nacional. Ou seja, a religião verdadeira é aquela que nos leva a um compromisso.
Não podemos achar, e o Papa dizia isso lá no 2º capítulo, quando falava dos desafios que enfrentamos hoje para a evangelização, e um dos desafios é esta religião individualista, esse individualismo onde as pessoas acham e vivem sua religião de forma tão intimista, né? E diz, não podemos deixar para este campo, porque a verdadeira religião tem que ter uma influência na vida social e nacional. Se percebermos e quisermos um exemplo, quando estudamos o livro do Atos dos Apóstolos, como a experiência do encontro com Jesus transformou a vida daqueles que se tornaram discípulos e estes começaram a transformar as realidades das quais viviam. Como os discípulos foram abandonando costumes pagãos, foram abandonando tantas situações de pecado para assumir uma vida nova. E esta vida nova repercutiu na própria sociedade, né? E aí o Papa continua dizendo, uma fé autêntica comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo. Se nós não temos o desejo de mudar o mundo, se nós não queremos um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para o meu irmão, para a minha irmã, né? É porque a nossa fé não é autêntica. Porque a verdadeira fé busca concretizar o projeto de Deus. E o projeto de Deus é um novo céu, uma nova terra. Aí, depois desses parágrafos, nós entramos num subtema muito importante, que é o coração desse capítulo, e poderíamos até dizer o coração da própria Evangelii Gaudium, que fala sobre a inclusão social dos pobres. No parágrafo 187, Fernando, lê as 2 primeiras frases para nós. Cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus a serviço da libertação e da promoção dos pobres, para que possam integrar-se plenamente na sociedade. Isto supõe-se estar docilmente atentos para ouvir o clamor do pobre e socorrê-lo. Falar da dimensão social da evangelização é retomar a opção de Jesus, que é a opção da igreja. Opção preferencial pelos pobres. Aqui nesse parágrafo nos diz muito claro, cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus a serviço da libertação e promoção dos pobres. Nós vimos nos desafios, um dos grandes desafios é esta economia sem coração, essa economia que coloca o lucro acima de tudo e que vai destruindo a vida, essa economia global que existe hoje, que gera multidões de descartáveis, né, de populações inteiras que são deixadas de lado da vida. Aqui o Papa diz que somos instrumentos da libertação e promoção dos pobres. Isso supõe, e acho que aí vem o desafio, estar docilmente atentos para ouvir o clamor do pobre e socorrê-lo. Aqui, nesse parágrafo, né, o Papa vai resgatar a experiência do Êxodo, quando Deus viu a opressão do povo no Egito, ouviu seu clamor diante dos seus espectadores, conhecia seus sofrimentos e desceu para os libertar. Só que como é que Deus fez isso? Ele chama Moisés e diz, agora vai, eu te envio. E essa dinâmica, essa pedagogia de Deus, esse jeito de agir de Deus, ele viu, ouviu, conhecia o sofrimento e desceu para libertar, tem que ser também a pedagogia do verdadeiro cristão. Só que aí é preciso, para que isso aconteça, para sermos os instrumentos desta libertação dos nossos irmãos e irmãs, devemos estar unidos a Deus para ouvir o clamor daqueles que sofrem. Vamos ler as 2 primeiras frases do parágrafo 188. A Igreja reconheceu que a exigência de ouvir esse clamor deriva da própria obra libertadora da graça em cada um de nós, pelo que não se trata de uma missão reservada a apenas alguns. A Igreja, guiada pelo Evangelho da Misericórdia e pelo amor ao homem, escuta o clamor pela justiça e deseja responder com todas as suas forças. A Igreja reconhece essa exigência de ouvir o clamor, o grito pela vida de tantas pessoas. E esta exigência, né, de ouvir esse clamor, ela faz parte da dinâmica evangelizadora.
Eu lembro que nos primeiros capítulos, quando falávamos da nova transmissão da fé, de uma nova evangelização nos tempos atuais, dizia o quanto era importante conhecer a realidade. E conhecer a realidade não é apenas ver a realidade, mas escutar os gritos, os clamores, os sofrimentos de tantos irmãos e irmãs. E aqui então, principalmente, o clamor pela justiça e desejar responder com todas as suas forças. Vamos lembrar mais uma vez que o Papa questionava esta realidade marcada pela indiferença, pela insensibilidade, diante do clamor dos pobres, diante do clamor do irmão que sofre, diante daquele que passa por fome, por necessidades. Qual a nossa resposta? Evangelizar é dar uma resposta concreta aos clamores da humanidade. E aqui, ainda nesse parágrafo, o Papa vai falar de uma palavra que está muito em moda nesse tempo da pandemia, a solidariedade. E ele diz algo importante. Embora um pouco desgastada e por vezes até mal interpretada, a palavra solidariedade significa muito mais do que alguns atos esporádicos de generosidade. Supõe a criação de uma nova mentalidade que pensa em termos de comunidade, de prioridade de vida de todos, sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. Ou seja, solidariedade não é sinônimo de gestos esporádicos de generosidade, mas sim é uma atitude constante e permanente de criar uma nova mentalidade em vista do bem comum de todos. Será que com isso nós não temos que repensar o que é solidariedade? Eu lembro uma vez, numa homilia, numa comunidade, que eu dizia que muitas vezes, para a gente se livrar do pobre, aquele que batia na porta da casa da gente para pedir comida, a gente abria o armário de casa, pegava aquele fubá que estava lá há meses, que eu nem usava, pegava aquele produto que já estava até vencido e dava para o pobre. E uma vez, falando isso na homilia, depois na semana seguinte, uma senhora me procurou chorando, dizendo: padre, eu faço isso. E eu faço isso, fazia isso na minha vida toda. Então é tomar consciência do que é verdadeira solidariedade. Ser solidário com os que sofrem. Como ser solidário no tempo da pandemia? Não é isso que nós estamos ouvindo tanto? Nós tivemos algumas lives semana passada, esta semana, sobre a preparação do Dia Mundial dos Pobres. E uma pergunta era: a solidariedade é pontual ou ela é contínua? E aí o padre Júlio Lancelotti dizia: ela não tem que ser pandêmica, ela tem que ser endêmica, ela tem que ser contínua, todos os dias. Isso nos faz refletir. Será que nós não devemos repensar o nosso conceito de solidariedade, de opção pelos pobres e de generosidade? Nós vamos caminhar mais um pouco. Vamos ler o parágrafo agora, vamos dar um salto grande, o parágrafo 199. Esses saltos que eu estou dando é porque os parágrafos que nós estamos deixando de lado vai aprofundando esse tema que nós apresentamos. Quando eu estou trazendo um outro parágrafo, é para ajudar a trazer elementos novos para a nossa reflexão. No parágrafo 199, nos diz o seguinte. Fernando, leia para nós as duas primeiras frases. O nosso compromisso não consiste exclusivamente em ações ou em programas de promoção e assistência. Aquilo que o Espírito põe em movimento não é um excesso de ativismo, mas primariamente uma atenção prestada ao outro, considerando-o um só consigo mesmo. Essa atenção amiga é o início de uma verdadeira preocupação pela sua pessoa e, a partir dela, desejo de procurar efetivamente o seu bem. Isto implica apreciar o pobre na sua bondade própria, com seu modo de ser, com a sua cultura, com a sua forma de viver a fé. O amor autêntico é sempre contemplativo, permitindo-nos servir o outro não por necessidade ou vaidade, mas porque ele é belo, independente da sua aparência. Do amor pelo qual uma pessoa é agradável à outra, depende de que lhe dê algo de graça.
Quando amado, o pobre é estimado como de alto valor, e isto diferencia a autêntica opção pelos pobres de qualquer ideologia, de qualquer tentativa de utilizar os pobres ao serviço de interesses pessoais ou políticos. Esse parágrafo é muito fundamental para entendermos a opção pelos pobres, a dimensão social. Começa a dizer que o nosso compromisso não consiste em atividades, em programas, em assistência apenas. Nosso compromisso ele passa por um mergulho na vida e na realidade do pobre. E quando eu falo pobre, não vamos pensar somente no morador de rua. A realidade da pobreza é muito grande. Tem que pensar em várias situações, o desempregado, o jovem no mundo das drogas, o idoso abandonado, o migrante, o refugiado que chega em busca de uma outra oportunidade de vida. Temos que pensar o pobre não somente como aqueles que estão numa situação de miserabilidade muito grande, mas de várias situações de vulnerabilidade, como a mulher vítima da violência vive essa situação de pobreza. Mas então, o nosso compromisso não é apenas pensar em ações pontuais, no ativismo, mas é mergulhar na realidade do outro, descobrir a beleza do outro. Quando no início desse capítulo, o Papa diz que quando nós confessamos a fé nesse Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esse nosso confessar a fé nos faz mergulhar na beleza da criação, na beleza do ser humano, é descobrir a beleza da pessoa humana, que está às vezes maltrapilho, que está fedendo, que está com fome, que está preso, que está drogado, que está abandonado. É descobrir a beleza daquela pessoa que precisa ser resgatada. E aí então diz, nossa primeira atitude está em prestar atenção no outro. Lembram que quando no primeiro capítulo, das atitudes que são importantes para uma igreja em saída, e a primeira atitude era primeiriar, tomar iniciativa, se fazer próximo. Esta é a primeira atitude, prestar atenção, estar na vida do outro. O amor autêntico é sempre contemplativo, contemplar o outro na sua realidade. E nesta contemplação nos leva ao amor. Quando amado, o pobre é estimado como de alto valor. Isto diferencia a autêntica opção pelos pobres do que qualquer ideologia, de qualquer tentativa de utilizar o pobre a serviço de interesses pessoais ou políticos. Vamos pensar no tempo das eleições agora. Quantos políticos falam dos pobres? Mas será que vivem com eles? Falam com eles? Mergulham na realidade? Conseguem ouvir o clamor dos pobres? Isso é ideologia. Agora, quando o pobre é amado, este amor nos leva a essa verdadeira opção de querer promover na sua dignidade de filho e filha de Deus. E ainda continua esse parágrafo 199, lembrando que sem opção preferencial pelos pobres, o anúncio do Evangelho corre o risco de não ser compreendido ou de afogar-se naquele mar de palavras que a atual sociedade de comunicação diariamente nos apresenta. Amar o pobre é forma concreta de viver o Evangelho. Sem essa opção preferencial pelos pobres, nós estamos negando a opção de Jesus. Nós estamos negando a nossa comunhão com Jesus. E aí o parágrafo 200 ao 202, esses 3 parágrafos, acabam trazendo algumas outras reflexões para nós. Diz o seguinte, o Papa: dado que esta exortação se dirige aos membros da Igreja Católica, desejo afirmar com mágoa que a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta do cuidado espiritual. Se nós não conseguimos cuidar do corpo, imagine a mágoa, o Papa fala de sentir esta mágoa da Igreja não cuidar do espírito, desse cuidado espiritual. A opção preferencial pelos pobres deve traduzir-se principalmente em uma solicitude religiosa privilegiada e prioritária. Ninguém pode sentir-se exonerado da preocupação pelos pobres e pela justiça social. Aqui o Papa une 2 polos importantes. Cuidar do pobre é ao mesmo tempo lutar pela justiça social. Lutar como sinônimo de promover, de tornar realidade, de fazer acontecer essa justiça.
né? Essa justiça que não acontece pela lógica do mundo. E ele vai terminando o parágrafo 202, dizendo o seguinte para nós: enquanto não forem radicalmente solucionados os problemas do pobre, renunciando à autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira, enquanto não atacarmos as causas estruturais da desigualdade social, não se resolverão os problemas do mundo em definitivo. A desigualdade é a raiz dos males sociais. Então, falar da opção pelos pobres é pensar que o Evangelho tem que penetrar nessas estruturas desiguais e transformá-las. Falar da opção preferencial dos pobres e viver é pensar numa outra lógica, não a lógica do mercado, que pensa no lucro, mas uma lógica que pensa no bem comum. E no parágrafo 203, diz para nós, Fernando, lê para a gente a primeira frase. A dignidade de cada pessoa humana e o bem comum são questões que deveriam estruturar toda a política econômica, mas às vezes parecem somente apêndices adicionados de fora para completar um discurso político sem perspectivas nem programas de verdadeiro desenvolvimento integral. Então, a dignidade da pessoa humana, o bem comum, deveriam estruturar toda a política econômica. Aqui podemos lembrar o questionamento e o conflito que Jesus vivia com os fariseus por causa do dia do sábado. Quando ele era questionado de tudo aquilo que ele fazia, que não podia fazer no dia do sábado, e ele diz assim, mas o sábado está a serviço do homem, o homem está a serviço do sábado. Aqui é a mesma situação. O mercado, a economia está a serviço da humanidade, a humanidade está a serviço dos grupos que especulam e querem ganhar. O parágrafo 203 nos leva a fazer esta reflexão. E aí no parágrafo 204, completando essa dinâmica e esta reflexão, o texto nos diz: o crescimento equitativo exige algo mais do que o crescimento econômico. Não é porque o país cresce economicamente, porque uma nação cresce economicamente, que significa que o crescimento social se dá no mesmo nível. Embora o pressuponha, requer decisões, programas, mecanismos e processos especificamente orientados para uma melhor distribuição de entradas, para a criação de oportunidades de trabalho, para a promoção integral dos pobres, que supera o mero assistencialismo. Aqui, o Papa traz um tema que é muito polêmico, né? A igreja tem que assistir aos necessitados, aos pobres, e não viver num assistencialismo. Né? Qual a diferença? Assistir nas suas necessidades. O quanto assiste aquele que tem fome, aquele que está doente, aquele que foi abandonado, aquele que tem frio, aquele que não tem casa. Enquanto assiste, a igreja, nos seus processos formativos, tem que ajudar também a que esta população assistida se torne protagonista de uma nova realidade. É aquela história de dar o peixe, mas também ensinar a pescar. Mero assistencialismo mantém as estruturas do jeito que são. Será que a nossa solidariedade, que a gente às vezes se orgulha de dizer eu sou solidário, não é apenas um mero assistencialismo? O texto vai nos questionando isso. E aqui podemos fazer um apêndice que por estes dias vai acontecer de forma virtual, online, um encontro sobre a economia de Francisco, e aqui no Brasil a gente fala economia de Francisco e Clara. O Papa convocando aí economistas jovens do mundo todo, estudiosos, para pensar uma outra via de economia. Uma economia a favor da vida, a serviço do bem de todos. Né? Não uma economia que mata, que exclui, que destrói a vida. Dando mais um passo, o Papa nos faz um pedido a Deus. Fernando, leia para nós a primeira frase do parágrafo 205. Peço a Deus que cresça o número de políticos capazes de entrar num autêntico diálogo, que vise efetivamente sanar as raízes profundas e não a aparência dos males do nosso mundo. Peço a Deus que cresça o número de políticos capazes de viver aquilo que devem viver. Nós vivemos, como o Papa vai continuar dizendo, a política tão
denegrida. É uma sublime vocação quando ela é vivida no sentido pleno, né? A política, polis, pensar no bem da cidade, no bem de todos, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum, né? Então, muitas vezes a gente pensa na caridade para o outro, mas a maneira mais sublime, como diz o padre, o Papa, né, de caridade é a política, porque a gente pensa no bem comum, no bem de todos. Então, reza ao Senhor para que conceda mais políticos que tenham verdadeiramente apeito à sociedade, o povo e a vida dos pobres. Será que com isso o Papa nos está dando uma dica para as eleições do próximo domingo? Em quem votar? Vamos pensar em pessoas que promovem e que defendem causas absurdas. Nós vamos pensar em pessoas que têm propostas para os pobres, para os mais simples, para os mais humildes, e que não defendem grupos privilegiados. Nós sabemos que nas últimas eleições no Brasil, quantos candidatos são bancados por corporações que têm interesses de lucrar depois e vão atrelar depois todo o mandato daquele deputado, daquele senador, daquele vereador, né, aos seus interesses pessoais. O verdadeiro político é aquele que pensa no bem de todos. Olha uma dica para a gente pensar. E aí então diz ainda no parágrafo 205 que é preciso formar uma nova mentalidade política e econômica, que ajudaria a superar a divisão entre economia e o bem comum social. No parágrafo 209 a 210, o Papa traz um subtema que é preciso cuidar da fragilidade, mas nos convida a olhar para Jesus Cristo. No parágrafo 209 ele começa dizendo: Jesus, o evangelizador por excelência, e o evangelho em pessoa identificou-se especialmente com os mais pequeninos. Isto recorda-nos, a todos os cristãos, que somos chamados a cuidar dos mais frágeis da terra, os sem-abrigo, os tóxicos dependentes, os refugiados, os povos indígenas, os idosos cada vez mais abandonados, os migrantes. Depois ele vai continuar no outro parágrafo lembrando das mulheres, das vítimas do tráfico humano, dos trabalhadores escravos que vivem em sistemas de escravidão no seu ambiente de trabalho. Então, somos chamados a cuidar destes mais frágeis. E aí fica uma questão. Se Jesus assim fazia, se nós somos seus discípulos verdadeiros, discípulos missionários, não podemos negar a nossa missão. É por aí que devemos trilhar o nosso caminho. E aí o parágrafo 211, o Papa diz uma coisa fundamental. Não nos façamos de desentendidos. Ou seja, esta conversa, esta exortação, essas denúncias que o Papa está fazendo, não é para o vizinho, não, é para a gente. É para cada um de nós, batizados e batizadas. Não nos façamos desentendidos achando que o problema é do outro. O problema é nosso. O problema das pessoas que morrem nas portas dos hospitais, daqueles que não têm uma vaga na escola, daqueles que não têm casa, não têm moradia, não é somente problema do poder público, é problema nosso, é meu irmão, minha irmã. Né? E aí no parágrafo 211, o Papa usa um texto bíblico, onde está o teu irmão? Lembra que quando Caim mata Abel, Deus pergunta para Caim, Caim, onde está teu irmão? E Caim diz assim, por acaso sou eu responsável pela vida do meu irmão? Somos sim responsáveis. E aí no parágrafo 216, nós encontramos aonde está a nossa responsabilidade. Fernando, leia o 216 para nós. Pequenos, mas fortes no amor de Deus, como São Francisco de Assis, todos nós, cristãos, somos chamados a cuidar da fragilidade do povo e do mundo em que vivemos. Pequenos mais fortes, nós somos chamados a cuidar dos irmãos. Quando Deus criou homem e a mulher, quando pegamos o texto do livro do Gênesis, no capítulo 1, né, Deus os criou homem e mulher e deu ele o poder para dominar. Aí o dominar significa dominus, o senhorio. Né? Quem é o Senhor da criação? É Deus.
Ele deu ao homem, à mulher, à humanidade, a participação no seu senhorio. Então nós somos responsáveis, sim, pela casa comum que nós habitamos, pelo nosso irmão, pela nossa irmã que sofre. Não sejamos desentendidos. Esta conversa com cada um de nós. Aí entramos num outro subtema importante, o bem comum e a paz social. E aqui o Papa, do parágrafo 222 a 237, vai nos apresentar 4 princípios que devem iluminar a nossa ação. Eu quero fazer agora um resumo desses 4 princípios. Qual é o primeiro princípio? O tempo é superior ao espaço, do parágrafo 222 a 225. Que princípio é esse que tem que nortear a nossa ação evangelizadora? Esse princípio permite trabalhar a longo prazo, sem obsessão de resultados imediatos. Trata-se de privilegiar as ações que devem gerar novos dinamismos na sociedade e comprometer outras pessoas e outros grupos a desenvolver, a frutificar em acontecimentos históricos importantes. Ou seja, na nossa ação, nós temos que pensar a longo prazo. Muitas vezes nós queremos fazer coisas agora, já, por uma ação muito pontual, que não vai frutificar, uma ação que não vai ter resultados. Então, precisamos pensar em ações que vão criar um novo dinamismo da sociedade, criar processos que gerem a frutificar coisas novas, relações novas. Então, o tempo tem que ser superior ao espaço. Outro princípio, que vai do parágrafo 226 a 230. A unidade prevalece sobre o conflito. Aí o Papa vai lembrar que neste mundo tão conturbado, o conflito faz parte da nossa história. Não dá para entrar numa situação de medo e nos deixar encurralar pelos conflitos, porque muitas vezes os conflitos vão reduzir, os horizontes, a nossa ação. É preciso enfrentar esses conflitos, mas como é que nós vamos enfrentar esse conflito? Unidos. Torna-se possível desenvolver uma comunhão. A unidade tem que ser superior a esse conflito. Não podemos nos dispersar, cada um ficar com medo, com receio, trabalhar isolado, porque parece que remamos contra a maré. Aqui, então, o Papa fala que a unidade deve prevalecer. Temos que pensar em ações conjuntas, em ações coletivas. Evangelizar nunca é um ato isolado, mas é fruto de uma comunidade, é fruto da igreja. Outro princípio que diz que a realidade é mais importante do que a ideia. É o parágrafo 231 a 233. Existe uma tensão muito grande nas nossas ações entre a ideia e a realidade. Só que a realidade simplesmente é aquilo que ela é. E a ideia é uma elaboração. Elas sempre vão estar em diálogo constante. Porém, nós não podemos ficar apenas no mundo da ideia. Porque muitas ideias, às vezes, viver nesse mundo de ideias não nos faz colocar os pés nesta realidade que tem que ser transformada. Então, a realidade é mais importante. As ideias são importantes, mas a realidade é muito mais. Não podemos olhar a realidade da humanidade, a realidade daqueles que sofrem e ter ideias de como mudar. A mudança se dá quando pisamos nesse chão, quando temos um banho de realidade. E um quarto princípio, que vai do parágrafo 234 a 237, o todo é superior à parte. Nós vivemos hoje um mundo globalizado, mas esta globalização influencia no local. Aqui podemos lembrar umas expressões antigas que a macro-realidade influencia a micro-realidade. E sempre uma tensão. Porém, nós temos que alargar sempre o nosso olhar para reconhecer um bem maior. Mesmo enraizados numa determinada realidade, numa situação, nós não podemos apenas olhar para ela. Ela faz parte de um todo maior. Por exemplo, se nós pensarmos na situação do bairro do Belém, daquelas pessoas que vivem em situação de rua no entorno da nossa igreja, não podemos achar uma resposta apenas local.
A resposta tem que ser global, porque o problema que eles passam não é um problema do bairro do Belém ou da paróquia São José do Belém. É um problema da cidade de São Paulo, é um problema das grandes metrópoles. Então, o todo é sempre superior à parte. O global é maior que o local. Então, temos que agir localmente, mas pensar globalmente. E aí, para encerrarmos nosso capítulo, peço mais um pouco de paciência, o Papa vai dizer da importância, né, do diálogo social como caminho para a construção da paz. Dos parágrafos 238 a 258, o Papa vai falar sobre o diálogo. A evangelização implica também no caminho de diálogo. Isso o Concílio Vaticano II já nos dizia, quando a Igreja teve que dialogar com a nova realidade. A Conferência de Aparecida dizia para nós que vivemos uma mudança de época, temos que dialogar com essas mudanças. E aqui o Papa diz a mesma questão. A evangelização implica também um caminho de diálogo. Diálogo com os estados, com a sociedade, um diálogo com as culturas, com as ciências, com outros crentes que não fazem parte da Igreja Católica. Mas sempre nesse diálogo, a Igreja vai falar a partir da luz da fé que ela tem. E oferecer a sua experiência de 2000 anos e conversar sempre na memória as vidas e sofrimentos dos seres humanos. Nesse diálogo, a Igreja vai proclamar o Evangelho da paz. Então, o diálogo é um caminho da construção da paz. E pensar na dimensão social da evangelização é impossível sem dialogar com o outro, sem dialogar com outras pessoas. Então, o que nós podemos resumir deste capítulo, né? O Papa vai nos colocar este capítulo como um grande desafio da ação evangelizadora, né? Que evangelizar significa viver o amor. A caridade social não é apenas descobrir a presença de Jesus nos irmãos que sofrem, mas é estar a favor, se comprometer com os irmãos e com as irmãs. E para concluir este 4º capítulo, lembrar que nós estamos às vésperas de celebrar um 4º Dia Mundial dos Pobres. Em 2017, o Papa dizia para nós: não amemos com palavras, mas com obras. Era o 1º Dia Mundial dos Pobres. Tudo a ver com o que ele disse nesse 4º capítulo. Em 2018, o Papa, no Dia Mundial dos Pobres, lembrava: este pobre clama e o Senhor os escuta. Ouvimos nesse capítulo o quanto nós temos que escutar o clamor daqueles que sofrem. Em 2019, a esperança dos pobres jamais se frustrará. E não se frustrará porque Deus ouve, acolhe, Deus é a esperança dos pobres. E a Igreja vive para alimentar essa esperança. E este ano, o Dia Mundial dos Pobres, estende tua mão aos pobres. É o tema do 4º Dia Mundial dos Pobres e que traduz para nós o que este 4º capítulo do Evangelho Gaudium nos convida. Estender a mão aos pobres, ser solidário, entrar, mergulhar na vida com eles, se comprometer na transformação destas realidades. Fernando, algum comentário, alguma pergunta hoje? Não, a Zilda Campos, ela falou que nós temos que fazer como Paulo, que como Paulo fala em uma das suas cartas, que já não é ele que vive, mas Cristo que vive em nós. Isso mesmo, Zilda, né? Se Cristo vive em nós, nós temos que ter as mesmas atitudes e opções de Jesus. E a grande opção de Jesus, o amor preferencial pelos pobres. Agradeço a atenção de vocês, que este capítulo realmente possa nos questionar, possa mexer com a nossa fé para sermos verdadeiros discípulos e missionários de Jesus. E até a próxima semana, e semana que vem nos encontraremos na quarta-feira. Fiquem com Deus.